Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa quarta aula. E hoje nós vamos falar de um tema, né, que eu gosto muito, né, um tema que pode mudar, né, totalmente a forma como você encara, né, a vida, né, que é a resiliência e a adaptação. Vamos entender. O mundo de hoje, ele é cheio de mudanças. É tecnologia que muda numa velocidade, né, exponencial. São os mercados, os relacionamentos, né, os estudos, né, tudo está assim muito acelerado e está mudando, né, muito rápido. E aí a gente se pergunta, né, como, né, a gente faz para aguentar a pressão? Como que a gente faz para aguentar o tranco, né? Nesse mundo de tanta pressão, de tanta mudança, de tanta incerteza. E aí a resposta está na resiliência e também na sua capacidade, na nossa capacidade de se adaptar, né? Então, o termo resiliência, é bom a gente entender, é um termo que veio da física. Então, esse termo, que veio da física, ele descreve a resiliência descrita, né, na física como a capacidade de um material voltar ao normal, né, depois de sofrer uma pressão. E aí, a psicologia, né, pegou essa ideia, né, da física para falar da nossa capacidade de enfrentar dificuldade, da nossa capacidade de superar crises, né? E o mais legal, sair mais forte dos desafios, né, que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa vida. E a adaptação, ela é irmã, né? Ela se conecta aí à resiliência. Enquanto que a resiliência ajuda a gente a aguentar e se recuperar, de uma situação, a adaptação ela permite a gente mudar de rota, né? Aprender a navegar de um outro jeito, de uma outra forma, de enxergar oportunidades onde a maioria das pessoas só vê problemas. Então, juntas, né, essas duas habilidades, resiliência e adaptação, elas formam aí um kit de sobrevivência para o século XXI. Elas nos ensinam, né, a dançar na imprevisibilidade da vida, ao invés de lutar contra a vida. É, essas habilidades nos mostram que as crises não são o fim, mas na realidade as crises são um convite para se transformar. E nessa aula, no nosso encontro de hoje, nós vamos desvendar como que a resiliência funciona e identificar como pessoas resilientes pensam, como que pessoas resilientes, né, agem e aprendem de forma estratégica, né? E o mais importante, nós vamos entender como usar, né, os desafios da vida como um combustível para crescer. Então, esse nosso encontro de hoje não é sobre falar, né, como evitar problemas, né, porque isso é impossível. Nosso encontro aqui vai ser como desenvolver aí músculos emocionais, mentais, para enfrentar as dificuldades com mais confiança inteligência. Então, seja bem-vindo novamente a essa jornada, né? E que ao final aqui do nosso encontro, né, nós possamos enxergar não só a teoria do conteúdo, mas entender que a resiliência já mora dentro da gente. Nós só precisamos reconhecê-la e treiná-la. Né? E aí, né, assim como um jogador que precisa saber as regras do jogo, a gente também precisa aí dos nossos objetivos claros para o nosso encontro aqui de hoje, para guiar o nosso aprendizado. Então, hoje nós vamos aqui, né, entender o que é resiliência, né? Nós vamos
além do clichê, né? Resiliência não é ser blindado ou não sentir dor, né? É sobre, na realidade, sentir a dor, sentir a frustração, né? Sentir a queda e ainda assim encontrar forças para se levantar, né? E que nossa força, na realidade, está na forma como nós reagimos aí, né, aos desafios da vida. Nós vamos também identificar as características, né, as características das pessoas resilientes, né? Vamos observar como que as pessoas resilientes elas pensam, como que elas agem, né? Elas não são super-heróis, né? Mas as pessoas resilientes elas têm hábitos e mentalidades que ajudam a enfrentar as tempestades, né? Identificando esses padrões, essas características das pessoas resilientes, nós podemos começar a treinar essas características em nós mesmos. E vamos entender também como aplicar as estratégias de adaptação no nosso dia a dia. Porque saber a teoria é muito bom, mas botar em prática é o que importa. Então nós vamos aprender aí algumas técnicas reais de como mudar a perspectiva, quebrar problemas em partes menores, né? E vamos entender, né, como que você já pode usar, né, essas estratégias no seu dia a dia. E vamos desenvolver também uma mentalidade mais positiva. E não é sobre ser feliz o tempo todo. Quando eu falo desenvolver uma mentalidade mais positiva, não significa ser feliz o tempo todo, mas sobre acreditar que os desafios eles realmente podem ser superados e que temos mais recursos internos do que a gente imagina. Essa mentalidade é o solo onde a resiliência ela cresce. Tá? Então esses quatro objetivos eles se conectam. Primeiro a gente entende, aliás, primeiro a gente entende, depois observa, depois aplica e por fim transforma. Então, ao final, né, você vai levar aqui não só uma informação, mas um novo jeito de enxergar aí e enfrentar desafios. E lembre-se, cada um de nós temos dentro de nós mesmos a semente, né, as sementes da resiliência. Então vamos aprender como regar aí essa semente. Então antes da gente partir para a prática, é importante entender o conceito, né? Resiliência, então, é como um músculo, tá? Todo mundo tem, né? Então, resiliência é como um músculo, todo mundo tem, mas alguns desenvolvem mais os músculos, né? Através de treino. Então, resiliência é a capacidade de se recuperar das adversidades. Então, essa é a base conceitual de resiliência, a capacidade de se recuperar diante das adversidades. Então, fazer aqui uma analogia. Pense aí num bambu, né? Pense no bambu na tempestade. O bambu ali na tempestade, ele se curva, e dependendo da tempestade, da força da tempestade, né? O bambu ele se curva e vai quase todo, né, aí para o chão, mas ele não quebra. Quando a tempestade passa, o bambu ele volta ali, né, à sua posição original. Assim somos nós. Tá? Assim podemos fazer aí uma conexão com nós. Então veja, resiliência não é sobre não cair, mas sobre se levantar. Né? É a capacidade de aprender com as dificuldades, é o que transforma, né, a resiliência em crescimento. Então, essa capacidade de aprender com as dificuldades é que transforma a resiliência em crescimento pessoal. Pessoas resilientes não só aguentam, mas aprendem com cada experiência. Elas se perguntam: o que isso me ensina? Elas viram estudantes, né, das circunstâncias da vida, elas viram estudantes e não vítimas. Então, a capacidade de seguir em frente mais forte, eu acredito que é uma das coisas mais bonitas da resiliência. Não é só sobreviver, mas sair melhor de uma situação. Mais sábio, mais consciente, mais humano. Né? É, é entender, né? É entender que apesar de todos os pesares, a gente precisa seguir em frente.
É a nossa capacidade, resiliência é a nossa, essa capacidade de se adaptar às mudanças, né? Então, resiliência não é ser rígido, rígida, é ser flexível, é saber mudar de estratégia quando você vê que algo não está dando certo, né? Então, veja, resiliência não é sobre, então, evitar a queda, mas sobre aprender a se levantar. Quantas vezes, né, a gente gasta energia tentando não cair? A resiliência, ela propõe uma mudança de foco. Em vez de tentar evitar ao invés de você evitar o inevitável, é interessante você desenvolver essa capacidade de se levantar com mais sabedoria, tá? E atenção, resiliência não é resistência. Resistência é aguentar até o limite. Resiliência é saber quando recuar, quando descansar e se recuperar. Também não é ignorar a dor. Pessoas resilientes, elas sentem tudo, elas sentem tristeza, raiva, medo, mas não deixam que essas emoções a paralisem. Então, resiliência não é um dom que a gente tem de nascença. É um conjunto de habilidades que todo mundo pode aprender e treinar. E cada um de nós pode desenvolver esse músculo emocional, né, para não só enfrentar as tempestades, mas aprender também a dançar na chuva. Bom, agora que a gente sabe, né, aí o que é resiliência, vamos conhecer os pilares da resiliência. Né? São 5 bases que sustentam aí a nossa capacidade de enfrentar desafios. E o melhor, nós podemos desenvolver esses pilares, essas bases aí, ok? Primeira base da resiliência, né, é a gente começar a trabalhar, né, fortemente o nosso autoconhecimento, é o primeiro passo. Se a gente não se conhece, a gente fica vulnerável, fica difícil de gerenciar as nossas emoções e, por consequência, as nossas reações. Ok? Então, autoconhecimento é como ter um mapa aí da sua mente. Você sabe quais são os seus pontos fortes, o que você precisa melhorar, né? E aí, com isso, na medida que eu tenho a preocupação de trabalhar o meu autoconhecimento, né, eu vou, então, construir uma outra base, um outro pilar da resiliência, que é o controle emocional. E aqui, tá, vale uma ressalva, controle não é reprimir as suas emoções, mas regular, né, e se controlar. É a diferença, tá, entre você sentir raiva e explodir. A diferença aqui, quando eu falo em controle emocional, é diferente aí entre você ter medo e paralisar pelo medo. Então, controle emocional é sobre ser piloto do seu próprio barco. Você muitas vezes, no barco, né, você não controla o vento, mas você pode ajustar as velas, ok? E outro ponto importante, uma base fundamental aí para resiliência, é o otimismo, tá? Mas o otimismo realista. Não é ser positivo sem motivo. É acreditar que coisas boas podem acontecer, mas com os pés no chão. É pensar, eu consigo encontrar um jeito, né? Mas que não vai, né, acontecer nenhuma mágica, ok? E uma outra base da resiliência, um outro pilar, é a capacidade de você mudar de plano quando a situação pede a flexibilidade. No mundo de hoje, ser rígido é uma desvantagem. Então, flexibilidade é saber se adaptar, né? Saber adaptar os seus passos sem perder o equilíbrio. Né? E a gente não pode também esquecer, quando eu falo de resiliência, que ninguém é uma ilha isolado. Então, ter pessoas em quem confiar, amigos, familiares, mentores, né, faz toda a diferença. Pedir ajuda não é fraqueza, é inteligente, é inteligência. Então é importante aí você trabalhar também um dos pilares que compõe aí a resiliência, a base da resiliência, que é o suporte social. Então veja,
esses pilares que você está vendo aí no slide, eles se conectam. Então, o autoconhecimento ajuda no controle emocional, que facilita o otimismo, que abre espaço para flexibilidade, tudo isso fortalecido pelo suporte social. Então, desenvolver esses pilares é um processo contínuo. Cada desafio é uma oportunidade para fortalecer aí cada um desses pilares. Então, pense aí agora, qual desses pilares, né, reflita um pouquinho, qual desses pilares é o seu ponto forte? E qual desses pilares você precisa exercitar mais, ok? Então, bora aí, né, ao que interessa, né, que é como colocar, então, a resiliência em ação no seu dia a dia. Essas estratégias que vocês estão vendo, que você está vendo aí na tela, elas são ferramentas que você pode usar desde já, ok? A primeira delas é o reenquadramento cognitivo. O que significa isso? É mudar a forma que você vê uma situação. Não significa ignorar a realidade, mas enxergar de uma outra forma, de um outro ângulo. Exemplo, ao invés de você, né, numa determinada situação, já falar assim, puxa, eu nunca vou conseguir, você pode pensar de uma forma, enxergar de uma forma diferente. Você pode observar uma situação, um contexto, um conteúdo e pensar da seguinte forma: o que eu posso aprender com isso? E na medida que você pratica, né, o reenquadramento cognitivo, essa nova forma de encarar os problemas, você praticando isso no seu dia a dia, isso acaba virando, né, um hábito. E uma outra estratégia prática para ser aí uma pessoa resiliente é, é você quebrar em etapas um problema. Vamos entender? Problemas grandes podem te paralisar. Então eu tenho lá um grande problema. Aquilo dá medo, aquilo paralisa, como se fosse um grande muro. A dica aqui é dividir em partes menores. É como subir uma montanha. Você não pula direto lá para o pico da montanha. Você vai de pouquinho em pouquinho. E aí cada etapa conquistada te dá aí uma motivação para a próxima etapa. Então, por exemplo, para muita gente, é um grande problema aprender o inglês. Ah, eu não gosto, acho difícil, é complexo para mim. Vamos dividir então isso em pequenas partes. Bom, primeiro eu vou aprender, os números, eu vou aprender a me expressar, depois eu vou para uma outra etapa. Quando vê, você já está se comunicando de uma forma fluida. Então, aquilo que para você é um problema, a hora que você divide em pequenas etapas, aquela situação problemática, vamos colocar assim, ela não fica tão assustadora. E uma outra estratégia legal é praticar a gratidão. Pode até parecer aí um clichê, mas a ciência comprova, tá? Gratidão muda o cérebro. Gratidão muda o cérebro. Então, focar no que é bom, tá? Mesmo naqueles dias mais difíceis, fortalece o nosso emocional. Que tal aí você anotar 3 coisas boas do dia antes de você dormir? Fica uma dica, antes de você dormir, pense em 3 coisas boas no dia. Exemplo, tive um papo legal com alguém que eu gosto. É, é, consegui fazer uma atividade, que para mim foi prazerosa. né? É, sou grata, por ter, feito uma refeição. Então, pratique, a gratidão, foque mais, no positivo. E não se esqueça também, vamos começar aí uma estratégia que é básica, que é o cuidado pessoal. Cuidado pessoal, isso é básico. Mas a gente sempre esquece. Resiliência não é virar noites estudando, não significa virar noites estudando, ignorar o cansaço. Na realidade, resiliência tem a ver também com cuidar do corpo, da mente, dormir bem, comer direito, movimentar, movimentar-se, ter momentos de lazer.
Então veja, tanque vazio, se você não se cuidar, você não chega a lugar nenhum. Tanque vazio não leva a lugar nenhum. E não tente enfrentar tudo sozinho. Amigos, famílias, professores, cultive relações verdadeiras. Aqui, quando eu falo relações, o que vale não é a quantidade, mas a qualidade. Porque boas relações, que seja uma, duas, enfim, boas relações podem te dar um apoio emocional, né? Trazer visões diferentes, né? Te dar um apoio no momento realmente de necessidade. Então, é legal você ter uma rede de apoio. É. Então, entenda que todas essas estratégias, elas se conectam. Né? Então, o reenquadramento cognitivo facilita a quebra dos problemas em etapas ou em partes. Né? A gratidão, ela contribui com o seu autocuidado e a rede de apoio de relacionamento sustenta, pode dar um sustento para todas essas estratégias. Então, não precisa aplicar todas essas estratégias de uma vez. Escolha uma, testa, veja como você se sentiu. O importante é começar. Tá? Lembre-se, não é preciso esperar a crise para treinar a resiliência. Eu não vou inventar de consertar o meu telhado quando tiver chovendo. Então, todo dia é uma oportunidade de você treinar a sua resiliência, ok? E desenvolver resiliência não é só para aguentar os dias ruins, é para transformar a vida como um todo. Né? É, os benefícios, né, de ser uma pessoa resiliente, desenvolver a resiliência, os benefícios aparecem em todas as áreas. Então, por exemplo, melhora a saúde mental. Por quê que melhora a saúde mental? Porque pessoas resilientes têm menos ansiedade, menos estresse. Não porque essas pessoas não têm nenhum problema, mas porque essas pessoas sabem lidar melhor com os problemas. Então, acaba impactando na saúde mental. Outra questão, com resiliência, a mente, ela fica mais livre para criar. Por quê? Porque o medo de errar diminui a nossa capacidade de inovação. A gente não acaba arriscando. Mas quando você trabalha aí a resiliência, você aumenta a sua capacidade de inovação. Isso vai impactar, em inovar na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. E quando nós estamos bem por dentro, mentalmente falando, fisicamente falando, nós também conseguimos nos conectar melhor com os outros. Então, nós conseguimos ser aí mais verdadeiros e lidar com os conflitos sem drama. Então, a resiliência acaba fazendo com que os relacionamentos eles fiquem mais fortes. E também a resiliência, ela melhora o nosso desempenho, tá? Seja na escola, no trabalho, nos hobbies que a gente tem, nas atividades aí do dia a dia. Então, a resiliência, ela acaba ajudando a, a manter, nós, manter o foco mesmo sob pressão. É, é, por quê? Porque ela vai fazendo com que a gente aprenda com os nossos erros e aprendendo com os nossos erros, a gente se adapta mais rápido, a gente se desenvolve muito mais. Por isso que a resiliência ela melhora o nosso desempenho. E resiliência também permite viver com mais presença, com mais aceitação. A gente para de lutar contra o inevitável e aprende a deixar fluir as coisas. E isso acaba gerando na gente mais satisfação com a vida. Então, no mundo de hoje, saber se adaptar é um superpoder. Então, pessoas resilientes, elas não só sobrevivem às mudanças, mas elas abraçam as mudanças. Então, todos esses benefícios, eles reforçam
eles reforçam, né, a nossa é, saúde mental, a resiliência, né, reforça, né, traz como benefício saúde mental, melhora o relacionamento, né, que traz uma maior satisfação para a gente, que melhora e impacta o nosso desempenho e assim por diante. Então, veja quantos benefícios se tornar, né, uma pessoa resiliente, né, pode trazer para você. E tem mais. Quando você é resiliente, você acaba inspirando os outros ao seu redor. É um ciclo, né? Na verdade, acaba se criando um ciclo positivo que pode começar com você. Então, treinar a resiliência não é só se preparar, tá, pro pior, né? É criar uma vida melhor, ok? Mas, como todas as aulas, né, a gente eu busco trazer um conceito. Às vezes você não consegue fazer essa atividade já em sala de aula, mas eu sempre peço que você faça, tá, a atividade. Por quê? Porque essas atividades sugeridas, essas atividades práticas sugeridas, né, é para que você consiga conectar tudo que a gente viu com a vida real. Né? Essa atividade está aí na tela, não é só um exercício, tá? Como todas as outras atividades, não é somente um exercício. É uma oportunidade, nesse caso também, de olhar aí, né, para suas próprias conquistas. Então, a proposta dessa atividade, que eu quero que você busque fazer, a proposta é para que você reflita sobre um desafio que você já superou. Mas, Igor, por que olhar para o passado? Porque a gente consegue enxergar com mais clareza como foi o processo e isso vira um mapa para o futuro. Então aí, pense em um desafio superado. Feche os olhos, né? E lembre-se de uma dificuldade que você já passou. Pode ter sido uma prova difícil, um término de relacionamento, uma mudança de escola, uma briga, né? Uma fase de ansiedade, né? Não precisa ser o maior drama da história, ok? Às vezes os desafios menores são os que mais nos ensinam. E aí você vai descrever o desafio em 4 partes. Né? Primeira parte, né, qual foi a situação, né, o que aconteceu de fato. Né? Então você vai escrever aí o que aconteceu de fato aí, né, nessa situação que eu me recordei. Né? Seja bem objetivo. Você vai descrever os sentimentos iniciais. Né? Então o que você sentiu, né, naquele momento. Né? Foi medo, raiva, tristeza, tudo é válido. Ok? Você também vai falar sobre as ações que você tomou na ocasião. O que você fez para superar aquele momento? Pode ter sido algo pequeno, como, por exemplo, respirar fundo, pedir ajuda, tentar fazer novamente, ok? E aí você vai também, na atividade, colocar aí os seus aprendizados. Né? O que essa experiência te ensinou? Né? O que essa experiência, esse desafio superado, o que te ensinou sobre você, sobre os outros, sobre a vida? E você também, nessa atividade, vai identificar quais os pilares, que nós falamos há pouco, né? Quais os pilares da resiliência que você usou. Quando você superou esse alto desafio, conhecendo aqueles pilares que a gente falou agora há pouco, né? Quais os pilares você utilizou naquele momento? Foi o autoconhecimento? Você acha que foi o controle emocional, o otimismo, a flexibilidade, o apoio de alguém? Então, muitas vezes a gente usa aqueles pilares, né, sem nem mesmo perceber. Então, veja, essa atividade ela é poderosa. Por quê? Porque mostra que você, né, já é mais resiliente do que você imagina. Porque muitas vezes a gente esquece das batalhas, né, dos desafios que a gente venceu. Então, ao escrever isso, né, e se você quiser, né, e ter a possibilidade até de compartilhar com os outros, né, você vai ver, primeiro, né, que você muitas vezes é mais forte que imagina. E se você quiser compartilhar depois essa atividade com alguém que você confie, né, e a pessoa também fazer a atividade, não é para comparar desafios, né, mas se você às vezes promove, pede para alguém também, se você quiser contribuir com alguém, né, compartilha a atividade,
para que você observe também que essa outra pessoa, caso você faça, né, esse exercício compartilhado também com alguém, acho legal isso, né? Por quê? Porque isso ajuda a mostrar que todo mundo tem os seus desafios e, às vezes, né, você consegue até se inspirar, né? Então, assim, mergulha nessa atividade com, né, honestidade, sem julgamento, né? Reconhecer a força que nós temos é inclusive um passo fundamental para a gente confiar, né? Que a gente pode ser forte, né? Quando a gente realmente necessita de ser forte, ok? Nós estamos chegando aqui no final da aula, mas não é o fim da nossa reflexão, tá? Eu trouxe aqui também algumas perguntas, né? E essas perguntas são aí para levar, né, você à reflexão, né, para fazer com que você continue pensando, né? Então eu quero que você reflita qual foi aí o maior desafio superado. Não é sobre o ranking do sofrimento, tá? Mas é sobre reconhecer uma conquista que te marcou. Lembrar aí que já enfrentamos coisas difíceis nos dá aí confiança para encarar os próximos desafios. Uma outra reflexão que eu quero te deixar, né, aqui é: pensa em internos, que recursos internos te ajudaram a superar desafios que você já enfrentou. Que recursos te ajudaram, né? O que você usou? Porque ao invés de focar muitas vezes naquilo que nos falta, é bom a gente olhar naquilo que a gente tem. Né? Pode ser perseverança, criatividade, coragem, humor, paciência. Né? Então, refletir também sobre recursos internos que você usou para enfrentar um desafio, né? Pode ser até o humor, como eu disse agora há pouco, nomear essas forças é importante, né? Porque a gente começa a dar nome aí às forças que nós temos e utilizar nos momentos que precisamos. Né? E aí, uma outra reflexão, né, do seu crescimento é como aplicar a resiliência nos desafios atuais. Né? Como que eu posso usar esses elementos no meu dia a dia? Né? Que pilares eu preciso fortalecer? Que estratégias eu posso usar hoje? Porque resiliência não é teoria, é ação. Né? Então, veja, essa frase aqui no slide resume tudo. As pedras no caminho, olha isso, as pedras no caminho não são obstáculos, são degraus. Né? São degraus que nos levam mais alto. Então, as pedras no caminho não são obstáculos, são degraus que nos levam mais alto. Então, as dificuldades, elas não são desvio. Na realidade, elas são parte da nossa, né, subida. Né? Então, vejam, a resiliência, quando você começa a trabalhar, né, esse termo resiliência, quando você começa a entender a importância de se adaptar, você concorda comigo que você vai começar a encarar as situações de uma outra forma? Por quê? Porque nós interpretamos algo. Né? Então, por exemplo, alguém, né, deixa eu pegar aqui, alguém, por convenção, tá, atribuiu um significado a esse objeto. Esse objeto deram um significado a ele, chamando esse objeto de carteira. Legal. Se desse um outro nome, imaginemos que alguém lá atrás, né, atribuísse a esse objeto, né, a seguinte classificação, o seguinte nome, né, o quadrado marrom de couro. Já não seria mais uma carteira, né? Seria o quadrado marrom de couro. E eu estou, né, dando esse exemplo que a forma como você encara as suas situações do dia a dia tem muito a ver com a sua interpretação. E essas interpretações, muitas vezes, elas vêm das nossas crenças, porque alguém falou algo, né, a gente age de uma forma, porque alguém nos impactou de alguma forma, né, no nosso dia a dia nós
temos ações e interpretações devido a esses impactos, né, que tivemos, ou aprendizados, crenças que tivemos no passado. Então, na medida que eu busco interpretar algo de uma forma diferente, entendendo o contexto, né, tendo, né, um pensamento crítico, né, o que vai acontecer? Você concorda que a gente vai crescer? Crescer não só, né, como pessoa, mas também como um profissional. Por quê? Hoje nós sabemos que dentro das empresas nós precisamos aí, né, cumprir metas, entregar tarefas, ter resultado. Afinal de contas, quando a empresa nos contrata, elas contratam para que a gente cumpra uma tarefa, que entregue algo, que gere valor. E é óbvio que quando a gente, principalmente quando a gente é jovem, quando a gente é, é novato numa empresa, por mais que a empresa dê todo o treinamento do mundo, a gente não vai conseguir, né? Muitas vezes fazer tudo. E dá medo. E dá medo. Dá medo por quê? Porque você pensa assim, puxa, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Pô, a grana que eu ganho aqui nessa empresa me ajuda a pagar, sei lá, minha faculdade, meu curso, ajuda com que eu possa contribuir com os meus familiares, né? E aí, na medida que eu tenho resiliência, porque eu começo também a ter um olhar diferente, vocês lembram que eu falei? Você lembra que eu falei? É, um, um otimismo, né? Focar nas coisas boas, eu também começo a aprender dentro da empresa, né? Até com os meus erros. Então se eu não sei algo, isso não é tão problemático assim. Eu só não sei algo. Mas aonde eu posso, olha, quando você tem um olhar positivo, como que você vai tendo as respostas? Então se eu não sei algo aqui na empresa, onde eu posso aprender? Existe aí algum manual, né, que eu possa acessar? Exista alguém, né, que me deixou à vontade no sentido de pedir uma ajuda, né, de pedir aí, né, um auxílio? Então veja, até dentro da empresa a resiliência ela te ajuda, ajuda no seu crescimento profissional e ajuda também na conquista de bons resultados. Por quê? Porque você sabe que para conquistar algo vão acontecer uma série de fatores no dia a dia. Fora que tem dia que a gente não está bem, né? Tem dia que a gente está melhor, mas tem dia que a gente não está bem. Mas se eu tenho resiliência, né? Se eu consigo me adaptar, né, às circunstâncias, a chance de eu fluir também de uma forma mais leve, né, dentro das minhas atividades na empresa, vai contribuir com que eu conquiste bons resultados na empresa e, por consequência, seja reconhecido, seja promovido, cresça, né, na hierarquia da empresa, né, quem sabe chegando ao cargo até mesmo de liderança. Então, veja, eu quero que você que saia hoje aqui do nosso encontro, né, levando a certeza de que a resiliência não é um destino, não é algo que eu vá buscar lá no fim de uma estrada, lá no fim de uma jornada. Não. A resiliência, ela é uma prática. Tá? É sobre navegar a vida com mais confiança. Né? Mesmo apesar das dificuldades. Então, é navegar na vida com mais confiança, né, para conseguir atravessar as dificuldades, os obstáculos. Não se esqueça, você tem uma capacidade incrível, incrível, tá? Você tem uma capacidade incrível de se reinventar, de cair, de levantar, de transformar aí pedras em
transformar pedras em degraus. Então, siga leve, siga aí mais fortalecida, fortalecido. Nós continuamos aqui com o nosso conteúdo. Não se esqueça, sempre vou lembrar isso, né? Faça o download dos materiais de apoio, né? Busque fazer as atividades, ok? E uma dica extra: toda vez que um assunto se conectar com você, né, aprofunde aí o seu conhecimento sobre o assunto. Dá um Google, vai lá no YouTube, pesquisa mais. Porque quando a gente se conecta com o assunto, com uma atividade, com um conceito, significa que isso mexeu com a gente, e isso pode despertar superpoderes em você, e um deles é gostar de buscar o conhecimento, porque você se conectou com aquele assunto. Então, se fez sentido esse assunto aí para você, pesquise mais, beleza? Nos vemos na próxima. E professor Igor Assis por aqui, que alegria. Tchau, tchau.